Depois eu volto. Olá, bom dia a todos. Sou o professor Gilvan Souza. Começa o curso de álgebra linear. O curso de álgebra linear, ele vai precisar dessas bibliografias aqui de início. Ó. É o 1, Boldrin, que é o álgebra linear. 2, GeoCiese. O 3, o Fundamentos da Matemática, que é mais conhecido como GeoCiese, mas por questão de bibliografia vai começar com esse nome aqui, ó. Bom, Samuel Hassan. E o Lipschutz, que é muito famoso também, o Simon Lipschutz, Álgebra Linear, um livro muito bom da coleção Shaw. Já estudei quando era aluno da UFPA. O que acontece? Deu para notar, pessoal? Não se preocupe que essa aula vai ficar disponível no SIGA, tá? Junto com esse material aqui, não tem nenhum problema não, tá? Depois vocês podem visualizar e tentar achar o livro para vocês aí. Professor, bom dia. Boa. Bom dia. Gilvan aqui, Xará. Fala, Xará. Diga uma coisa, você pode passar esse material logo no Zap, porque aí eu consigo enxergar melhor no computador. Aqui eu estou no Ah, você, celular. você não tem, né? É, ah, A aula, tu fala? é, que a gente vai acompanhando a apresentação pelo computador, porque meu problema não é nem o, o celular, a questão é do óculos, que eu perdi meu óculos, aí eu não consigo enxergar muito bem aqui, acompanhar. É, porque senão aí perde a graça também, né? Mas vamos lá. Não, Acompanhe tudo aí, bem, depois eu disponibilizo lá, tá bom? É melhor assim, senão aí vai acabar a minha aula. Vamos lá. Segue o enterro tá aqui. bom. Isso. Aula um. Vamos falar sobre matrizes. Dentro de matrizes, para uma breve introdução, a gente pode ver o vídeo do professor Marcos Paulo. Eu coloquei linkado aqui, se você passar aqui, ó, aparece um link aqui. Eu clicar, vai para uma outra coisa aqui. Claro que não vai apresentar lá, porque eu tenho que sair da apresentação e ir atrás do YouTube que vai aparecer aqui, ó. Mas vamos só dar um clique para poder tentar mostrar para vocês. Então depois vocês pegam o PDF e vejam esse vídeo. Esse vídeo aqui, que é do professor Marcos Paulo, ele vai complementar a nossa aula de hoje. Bom? Então, matriz. O que é a matriz? Matriz, ela é nada mais, nada menos que é uma tabela. Essa tabela, as entradas vão ser números reais, tá? Pode ser números complexos, como eu falei na aula de ontem, do cálculo, mas vamos trabalhar somente com números reais. Eles estão dispostos em linhas, em linhas e colunas. A indicação é por essa representação. Uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Aqui a gente diz a matriz de ordem M por N. Creio que, creio que a grande maioria já estudou isso na vida, né? Aí considere a tabela abaixo. Essa tabela aqui, ela foi elaborada com o seguinte: calculou-se a altura, o peso, entre aspas, falando fisicamente, né? E a idade de 4 pessoas e foram dispostas da seguinte forma. Então aí é uma tabela. Essa tabela, ela não é considerada ainda uma matriz, ela é uma tabela. Então o que a gente tem que fazer? Abstrair os significados dos números, aí vai surgir a matriz, ok? Então tá aqui a matriz, que se a gente souber o que é que se trata dos números, porque pode ser que se trate de N coisas aí, né? Então, esse 1,70 pode ser um preço de um objeto, por exemplo, mas no nosso caso, não. No nosso caso, era a altura da pessoa. Ok? Beleza.
Se a matriz A tem M linhas e N colunas, essa matriz é chamada de matriz retangular. Caso o M é igual a N, essa matriz é chamada de quadrada. Essas vão ser importantes para os nossos estudos aqui. Então, tem um leque muito grande de matrizes, então a gente vai começar a restringir, trabalhar um tipo de matriz que é especial para a álgebra linear. E ela é dada a índice N, que significa matriz de ordem N, tá bom? Então, a matriz aqui de ordem N. Igualdade de matrizes. Aqui a gente já vai entrar nas operações propriamente ditas, né? Então, a igualdade de matriz diz o seguinte: duas matrizes são iguais se todos os elementos correspondentes são iguais. Ou seja, ordens compatíveis. Então, eu não posso comparar uma matriz 2 por 3 com uma matriz 4 por 5, porque a ordem não é compatível. Só posso comparar matrizes com a mesma compatibilidade. Então, aqui, essa primeira matriz aqui do lado esquerdo, essa matriz aqui, ela é de ordem, tem uma, duas linhas, uma, duas, três colunas. Então, 2 por 3. Duas linhas, três colunas. A mesma coisa acontece com o outro lado lá. Então, o que acontece? Os elementos correspondentes são iguais. Aqui, no caso, quem? X é igual a 8. Eu coloquei x igual a 2 aqui, né? Tem que corrigir isso aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. X igual a 8. O 2 já é igual a 2. Depois, o 5 já é igual a 5. Mas o y tem que ser igual a 6. É o que aparece aí na apresentação. Depois, o z tem que ser igual a 3. Ok? Operações. Essas coisas aqui são bem triviais e bem fáceis. Intuitivas também, tá? A operação adição. Soma-se elementos correspondentes com elementos correspondentes. Também as matrizes têm que ter ordem compatíveis. No caso aqui eu colori para ficar um pouquinho mais didático, mostrar para vocês, tá bom? Por exemplo, a matriz A formada por esses elementos e tem a matriz B. Então eu quero somar os elementos da matriz A mais B. Quem seria? Seriam os elementos correspondentes com os elementos correspondentes. Então, 1 mais 8, que dá 9. Aqui, ó. Depois, 2 mais 2, que dá o 4. 3 mais 3, que dá o 6. 5 mais 5, que dá o 10. 7 com 6, que dá 13. E 10 com 54, que dá os 64. Okay? As propriedades. As propriedades aqui são triviais, desde que elas sejam de uma mesma ordem. Isso aqui parece ser bobo, mas isso aqui vai fazer parte do espaço vetorial. Então, isso aqui vai me dizer o seguinte: essas quatro propriedades, elas vão fazer parte de uma coisa mais lá na frente, na aula, acho que 2 ou 3, 2 não, 3 ou 4, acho, chamada de espaços vetoriais. Quem pegar o livro der uma lida, vai descobrir como é que é o conjunto, onde é que ele é espaço vetorial. Então, dadas as matrizes A, B e C de mesma ordem, então, vale a comutatividade, então A mais B é a mesma coisa que B mais A, vale a associatividade, e aqui é o seguinte, existe uma matriz nula, e se eu pegar a matriz A e somar com a matriz nula, dá a própria A. É como se fosse essa nula fosse o zero. A gente pega, por exemplo, 1 mais 0 dá quanto? Dá 1. Então, A mais 0 dá quanto? Dá A. Então, o que acontece? Essa matriz aqui, deixa eu destacar, essa matriz que eu chamei de O,
ela é nula. Por exemplo, tem que ter cuidado. Por exemplo, qual é a matriz nula de ordem 2? Ela é duas linhas, zero, claro, duas colunas vão ser zero. Deu para entender? Então, qual é a matriz de ordem, a matriz nula de ordem 5? Então, elas são 5 linhas zeros e, por consequência, 5 colunas zero. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá bom? A outra propriedade é que existe um elemento oposto. Então, se eu pegar a matriz A, somar com a matriz menos A, a gente ainda não definiu como é que faz essa conta aqui, ó. Mas a gente vai já definir, mas eu de antemão já antecipo que vai dar zero. A matriz nula. Ok? Próximo. Multiplicação por escalar. Os elementos da matriz são todos multiplicados por esse escalar. Escalar aqui entenda-se por número real, tá bom? Por exemplo, menos 2 vezes 1. Isso vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos 5, isso vai dar menos 10. Desculpa, dá 10. Já fiz o jogo de sinal. Menos 2 vezes menos 20 dá 40. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. Obtém a matriz. Essa é uma outra operação também. E olha as propriedades. Também essa propriedade, essas tem 5 aqui, né? Essas propriedades aqui, dessas 5, tem 4 que vão ser importantes aqui para cálculo do espaço vetorial. Essa primeira, se eu pegar o K e multiplicar pela soma das matrizes, eu posso multiplicar separadamente. Então, vale a distribuição do K em relação à soma de matrizes. Aqui o K e o T são números reais. Então, aqui vale a distribuição dos números reais em relação à multiplicação de matrizes. Se ela aqui é diferente, aqui é 1 dá 2, tá? E aqui temos que ter cuidado, porque esse aqui é o zero mesmo. E esse aqui é a matriz nula. Então, zero vezes a matriz A, de qualquer ordem, vai dar uma matriz nula. É isso que está escrito aqui. E essa outra propriedade aqui é associar os elementos dos números reais. Essa aqui é um caso particular em que 1 vezes A, esse aqui é o número 1 realmente, né? 1 vezes A da própria matriz A. Se A e B são matrizes de mesma ordem, observe que A mais B e K vezes A também têm a mesma ordem. Definimos, então, essa operação aqui, ó. Menos 1 vezes A vai dar menos A. E, por consequência, conseguimos encontrar a soma. Se eu olhar aquela soma que eu fiz ainda agora aqui no começo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa que está destacada aqui de amarelo aqui no final desse slide, do lado 7, só posso fazer porque vale essa operação bem aqui, ó. Eu destaquei aqui no final. Ok? Multiplicação de matrizes. Só tem significado. Essa aqui é o entrave da galera. É aqui que vai começar a brincadeira. Vamos lá. Multiplicação de matrizes. Só tem significado se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, olha lá. Então, tem matrizes que nem existe a operação multiplicação por não satisfazer essa propriedadezinha aqui. Se não satisfazer isso aqui, não tem como multiplicar. Então, por exemplo, não tem como multiplicar uma matriz 2 por 2 por uma 3 por 3, por exemplo. Bom? Assim, uma matriz A de ordem M por N vezes uma matriz B de N por P só vai ter significado por quê? Porque aqui eu destaquei aqui embaixo, o N é igual a N aqui, ó. Então, o número de
colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E mais, a resposta vai ser uma matriz C com o que sobrou. O que sobrou? O M vezes P. Então, a resposta vai ser uma matriz de ordem M por P. M linhas e P colunas. Vamos começar. Quando vocês olharem o vídeo do professor Marcos Paulo, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando aqui dos tipos de matrizes. Que lá ele dá um destaque com relação a formar a matriz, que eu não dei muito destaque, mas eu dei destaque para outras coisas. Por exemplo, vamos primeiro fazer o seguinte, o produto das matrizes A e B é um pouco diferente, tá, galera? Então, não é aquela coisa trivial, ponto a ponto, igual como é a soma, por exemplo. Vamos começar com um caso especial. Pegar uma matriz A que seja linha, então a matriz A é uma matriz linha, tá? Isso não foi dito aqui. E a matriz B é uma matriz coluna. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou andando na linha e vou descendo na coluna. Então, vamos lá. Vamos entender. Vocês conseguem entender essa fórmula aí? Complexa, né? Mas é o seguinte, ó. Pega o primeiro elemento com o primeiro elemento aqui. Tá bem aqui ele. Depois, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Aqui. E assim vai. Claro, desde que eles sejam compatíveis. Então, aqui é uma ordem 1 por n e aqui a ordem é n linhas e uma coluna. Bom? Então, em vez de reescrever todo isso aqui, reescrevi em forma de somatório. Ó. Fica mais fácil. Para mim. Mas não sei se é para vocês fica tão fácil. Mas não se preocupe que isso aqui não é tão assustador. Vamos fazer as operações. Deixa eu ver que tem alguém pedindo para entrar aqui. Beleza. Então, seja A e B, a matriz desse tipo, a gente vai encontrar um elemento. Vamos pensar assim, vamos pensar numa matriz grande. Por que eu coloquei em destaque esse cara aqui, ó? Por que eu coloquei em destaque? Porque eu posso pegar só um elemento. É isso que está proposto no exercício. Deixa eu ver qual é o número do exercício aqui. É isso que está proposto no exercício 5. Então, você tem uma matriz muito grande. Então, você quer só um elemento dessa matriz muito grande. Como é que você calcula? Através dessa forma. Bom, mais na frente eu vou explicar como é que faz as multiplicações. Eu vou só explicar o cálculo de qualquer elemento aqui da matriz que resultará da multiplicação A vezes B. Multiplicação de matrizes. O elemento CJ, I, iésima linha, e J, ésima coluna do produto. É obtido multiplicando os elementos da iésima linha pelos elementos correspondentes da jésima coluna da segunda matriz. Bom, seguindo. Então, aqui eu dei um destaque na multiplicação. Então, eu peguei uma matriz que aqui tem duas linhas e três colunas. Então, aqui é uma 2 por 3, também aqui destacado. E eu peguei a matriz B, que tem uma, duas, três linhas por uma coluna. Então, observa aqui, ó, que 3 é igual a 3. Então, a resposta também vai dar uma matriz de 2 por 1. Então, duas linhas e uma coluna. Que representaremos por C11 e C12. Isso também vai ficar bem mais plausível para vocês verem no vídeo do professor Marcos Paulo, ele formando as matrizes. Vamos lá. Então, você vai pegar a primeira linha de A e multiplicar pela primeira coluna de B. O pessoal caindo direto aqui, a internet está horrível. Então, olha lá. O que vai acontecer?
Deixa eu só voltar aqui no slide anterior. Então, eu vou pegar essa linha de azul e multiplicar pela coluna de preto. Ó. Elementos correspondentes andando para a direita e descendo aqui. Bom? Então, 1 vezes 7, 2 vezes 8, 3 vezes 9. E agora, pegar a linha vermelha com a coluna. Linha vermelha, 4 vezes 7, 5 vezes 8 e 6 vezes 9. Fazendo as continhas. 1 vezes 7, 7. 16, 27. Embaixo, 28, 40, 60 ou 54. Quando eu somar todos os elementos, dá 50 e 122. Está aqui, eu obtive o produto. É um pouco mais complexo. Isso aqui tem que prestar bastante atenção. Mas vamos lá. Outra. Dadas as matrizes A 2 por 2, com esses números aqui, e a matriz B 2 por 2, com esses números aqui também, A é do tipo 2 por 2, como já foi dito, e 2 por 2. Então, quando é uma matriz quadrada de uma mesma ordem, o resultado dá outra matriz quadrada de uma mesma ordem. Isso também é importante para os cálculos e para o que a gente vai estudar mais na frente, tá? Então, aqui eu vou obter uma matriz 2 por 2, que ela é dada aqui internamente por C11, C12, C21, C22. Lembrando que esses subíndices aqui, o que é que ele diz? Que esse elemento aqui, ó, por exemplo, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, primeira resposta aqui, o 2, significa segunda linha. E esse 1 aqui significa primeira coluna. Ok? Fazendo as multiplicações. Então, vou pegar o azul com verde, que dá 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, o azul com preto, serve que está separado aqui, ó, porque já é outro elemento, tá bom? Então, 2 vezes menos 1 e 2, desculpa, 1 vezes 2. Agora, o vermelho com verde. 1 vezes 1, 1 vezes menos 1. E depois o vermelho com preto. 1 vezes menos 1, 1 vezes 2. Fazendo as continhas, vai dar 2, 2, 2. Então, dá isso aqui, ó. Dá 2 menos 2 mais 2, 1 menos 1 mais 2. Fazendo as continhas, cheguei numa matriz C, que ela é representada assim, ó. Ela é uma matriz diagonal, a gente vai ver que ela é uma matriz diagonal, em que os elementos da diagonal principal, que são esses aqui, ó, destaque, são iguais a 1. Essa matriz é a matriz identidade. A matriz identidade, ela faz o papel do número 1 na multiplicação. Então, 1 vezes 4 dá 4. Se eu pegar 1 vezes x, dá x. Isso acontece nas multiplicações de matrizes. A gente vai ver que essa matriz ela é especial, que ela vai ser formada por vetores da base do R que você for estudar, R1, R2, R3, R4, da base canônica, que é uma base mais simples. Isso lá dentro de bases e espaços vetoriais. Para aula 4, 5. Agora é o seguinte, aqui cabe uma observação. Qual é a observação? Que eu peguei uma matriz A, multipliquei por uma matriz B e obtive uma matriz identidade, que eu vou representar por I. Quando isso acontece, acontece o milagre. Qual é? Dizemos que B é a matriz inversa de A se acontecer essa propriedade. Se A vezes B é igual a I. Ou seja, a matriz B é inversa de A e A é inversa de B. Vice-versa aqui, tá? E aqui vale a comutatividade, você pode permutar, porque na multiplicação de matrizes, às vezes não pode ter a permutação. Às vezes até pode, mas não dá a mesma resposta. E denotamos por A menos 1.
o inverso da matriz A. Então, A vezes a matriz inversa vezes a vai dar identidade. Isso vai ser importante para a gente resolver sistemas lineares, descobrir por que é possível, por que é determinado, por que é impossível, por que é indeterminado. Ok? Vamos entrar agora nas matrizes especiais. As matrizes especiais, como eu acabei de falar no slide anterior, uma delas é a identidade. A identidade é uma matriz diagonal. Diagonal, porque na diagonal principal, os elementos são 1 e outros elementos todos são 0. Então, identidade de ordem 1 é só o número 1. Só tem um elemento. Aqui faltou o colchete aqui, tá? Identidade de ordem 2. É essa que a gente acabou de fazer. Identidade de ordem 3. É essa aqui que é do R3. Ó. Então, essa aqui é o R1, esse aqui é o R2, esse aqui vai ser o R3. Isso aqui vai formar uma base para o espaço no R3. Lá na frente, tipo, já estou dando spoiler aqui, né? As matrizes identidade fazem o papel do elemento neutro na multiplicação. Aquilo que eu tinha acabado de falar anteriormente. Então, A vezes I dá a própria A. E se fizer I vezes A, dá o próprio A também. É sempre possível multiplicar duas matrizes quadradas, que fique bem claro isso, tá? É sempre possível multiplicar duas matrizes quadradas. Por isso que elas são importantes, porque nem sempre na multiplicação é possível multiplicar as matrizes. Mas se elas forem quadradas, isso é fato, sempre vai ser possível. Por isso que a gente vai se restringir a esse mundo, bom? E a matriz produto também da mesma ordem, aquilo que foi feito nos slides anteriores. Peguei uma 2 por 2, uma A, multipliquei por uma B 2 por 2, e o resultado deu uma C também 2 por 2. Por isso que é interessante, eu continuo no mesmo mundo, né? Então eu trabalho com dois caras do mesmo mundo, quando eu multiplico, continua dentro do mesmo mundo. Essa matriz diagonal, ela vai me ajudar bem aqui na questão. Galera, eu fiz todas essas questões linkadas. O que é linkadas? Se você lê a aula, você faz as questões. Se você não lê a aula, você vai ter trabalho de fazer as questões. Então, essa questão 2 aqui, ela é esse slide aqui. Então, o slide 19. Quando vocês pegarem os slides, vocês só olham lá que é o slide 19. Vou anotando aí. Matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz quadrada, em que pelo menos um elemento da diagonal principal é diferente de zero. E os outros todos têm que ser zero. Então aqui a diagonal... Desculpa, eu esqueci de falar o que é diagonal principal, né? Diagonal principal são esses aqui, o A, B, C, o D. Porque aqui tá ruim de movimentar. Então, onde pelo menos um dos A, B, C ou D são diferentes de zero. Pode ser que um seja zero, pode ser que dois seja zero, mas pelo menos um. Porque se tudo for zero, vai ser a matriz nula, né? Que nesse caso é a matriz nula 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Uma matriz nula de 4 por 4. Confere? Seguindo o próximo slide. Considere os números reais ABCD. Agora aqui, nesse caso, ele está pedindo que todos sejam diferentes. Não é a definição que está aqui, tá bom? Aqui na definição é que pelo menos um seja diferente. Aqui não, aqui ele quer que restringe. Ele quer que o A seja diferente de zero, que o B seja diferente de zero, que o C seja diferente de zero e que o D seja diferente de zero. Aí eu já falei para ti, ó, não fiz o cálculo, mas já falei lá, depois você verifica aí, ó. Então aqui eu vou colocar uma observação. Obs. Dois pontos. Verifique. É o famoso São Tomé, só acredita fazendo. Então, olha lá. A matriz inversa vai ser quem? O que é que está escrito bem aqui, por exemplo? O que é que está escrito aqui nesse 1 sobre B?
está dizendo o seguinte, que você, dentro do número reais, você vai pegar o inverso de B. Então, por exemplo, se o B fosse 2, qual seria o inverso do 2? 1/2. 1/2. Sem bronca. Então é isso que eu quero lá nessa questão. Beleza. Seguindo. Aqui vai entrar um tipo bem especial, que essa aqui também é a top das top. Então, dentro das matrizes quadradas, vou pegar essa. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Matriz transposta. A transposta da matriz A é obtida trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas. Ou seja, as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. E denota-se por A elevado a T. Então, esse T aí é só para dizer que é transposta, tá? Em alguns livros mais antigos, colocam a linha. Se você pegar, por exemplo, Boldrini, ele coloca a linha, tá bom? Então, tu tens a matriz aqui A, que ela é 2, tem uma, duas, três linhas e duas colunas. Aqui, ó. Quando você girar ela, tipo girar 90 graus, você vai obter 1, 4, 7, 1, 5, 8, ó. Ok? Então, o que aconteceu com a ordem? Então, aqui na primeira, ela era 2 por 3, mas agora ela vai ser uma... Desculpa, na primeira ela era 3 por 2, agora ela vai ser uma 2 por 3. E por último, a matriz simétrica. Essa que é a top das top mesmo. Se a gente conseguisse chegar numa matriz sempre dessa, seria interessante quando vocês forem fazer álgebra linear 2, descobrir que todas essas matrizes simétricas são diagonalizáveis. Essa daqui que é a top. Então é o seguinte, a matriz quadrada, ela é o seguinte, ela diz que o termo AJ é igual a AJI. O que é que significa isso? Trocando em miúdos. Que se tu fizer a transposta dela, dá ela mesma. O que é que significa isso? Tu vai olhar para a diagonal que está em azul aqui, então os elementos equidistantes dessa diagonal são iguais. Por exemplo, 1 é igual a 1. Joga de novo, né? O 3 é igual a 3 e o 8 é igual a 8. Então, isso que está dizendo aqui. No caso, o caso da matriz simétrica, a parte superior é uma reflexão da parte inferior. Ok? E multiplicação de matrizes, as propriedades. Então, as propriedades, elas vão ser associativas, né? Você é indiferente, desde que elas sejam compatíveis, claro, né? Compatíveis no sentido da multiplicação, tá? Tanto é que eu coloquei aqui, ó, com A sendo dessa forma, B sendo dessa forma. Se não acontecer isso aqui, não tem como falar em multiplicação das matrizes. Distribuição à direita, distribuição à esquerda. Aqui é distribuição... agrupar... Tanto faz agrupar aqui, ó, vale as três propriedades aqui no último tópico aqui. Aqui, ó. E a observação no final. A multiplicação de matrizes ela não é comutativa. Já sabia disso, entre aspas, a gente não mostrou nem o slide, né? Isto é, a matriz A vezes B é diferente da matriz B vezes A. E tem coisas que não dá nem para ser multiplicada, né? Usando matriz. E as propriedades de matrizes transpostas. Propriedades de matrizes transpostas. Por exemplo, existe uma lista que vai lá na frente, não é essa aqui, é a lista, eu acho que é a 2 ou 3, que fala de espaços vetoriais, que a gente vai precisar dessa segunda propriedade aqui e da terceira propriedade direto. Então,
Essas aqui que eu vou dar destaque são uma das principais para usar em espaços vetoriais. Então, o que é que diz aqui a propriedade? Então, se eu pegar uma matriz, calcular a transposta e depois calcular a transposta de novo, eu vou voltar para ela. Então, se eu pegar e somar as matrizes e fazer a transposta, vai ser indiferente se eu pegar a transposta logo da primeira e a transposta da segunda e somá-las. Ok? E aqui, se eu tiver um K multiplicando um A e fizer a transposta, esse K pode sair da matriz e ficar só A transposto. Agora aqui tem que ter um cuidado enorme. Tem um cuidado enorme. Porque se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B e calcular a transposta, não dá A transposto vezes B transposto. A ordem aqui muda. Ok? E por último, a bibliografia. Espero que tenham gostado. Discussão, vocês tentaram ver a lista. Eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Então, aqui eu vou parar a gravação e a apresentação para não ficar muito longo. Não, o vídeo fica muito longo.